Boa noite, irmãos e irmãs. Pela graça do Senhor, estamos chegando na última sessão da nossa conferência. E somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado nesses dias. Vou convidar então os irmãos para continuarmos com o tema que começamos pela manhã. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ler até aí. Como nós falamos hoje pela manhã, o livro de Romanos, a epístola aos Romanos, ela contém a exposição mais completa e sistemática do Evangelho, tal como foi revelado ao apóstolo Paulo. Os primeiros 8 capítulos, vamos dizer antes de chegar no capítulo 8, os primeiros 6 capítulos nos mostram de maneira muito clara e maravilhosa a obra do Senhor Jesus Cristo ao nosso favor, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela justificação dos nossos pecados e pela libertação do poder do pecado. Nós já falamos do primeiro aspecto da condenação que foi removido na obra objetiva do Senhor na cruz, que é a condenação do pecado, que é a ira de Deus sobre nós e o castigo justo de Deus pelas nossas transgressões e pecados, e isso foi expiado por Cristo, pelo sangue do Senhor na cruz. E agora estamos justificados, estamos em paz com Deus, estamos num relacionamento eterno de favor, de graça de Deus sobre nós. E a graça de Deus nos envolve. O favor de Deus está para sempre sobre nós, porque Ele já cancelou a nossa dívida e nos justificou aos olhos de Deus. Mas logo depois o apóstolo continua, capítulo 5, para falar da causa mais profunda dos pecados, das transgressões humanas, a origem dos pecados que nos condenam aos olhos de Deus, que foram justificados pelo sangue, a causa dos pecados que é o pecado em singular, os pecados em plural e agora o pecado em singular, e vai falar da origem do pecado que traz essa situação de condenação a toda a raça humana, no capítulo 5. E ele nos fala que em Adão, pela transgressão de Adão, o cabeça, vamos dizer assim, federal de toda a raça humana, o pecado entrou no mundo, e através do pecado entrou também a morte. E assim também, então, o pecado passou a todos os homens, e a morte passou para todos os homens, e todos morreram por causa dessa transgressão de Adão. Dessa maneira o pecado se fez, vamos dizer assim, uma herança comum de toda a raça humana em Adão. Todos nós estamos sob o poder do pecado por causa de sermos herdeiros de Adão. E assim o pecado entrou no mundo. Agora, no capítulo 6, Paulo vai nos falar então da libertação, agora dos pecados e da condenação dos pecados, porém do pecado. E ele nos fala que somos libertados do poder do pecado por meio da morte e a ressurreição de Cristo. Que Deus nos incluiu na morte e também na ressurreição de Cristo. E que lá na cruz, não apenas os nossos pecados foram colocados sobre ele e expiados, porém também o velho homem, aquele Adão pecador, foi colocado em Cristo e foi castigado em Cristo e foi morto em Cristo e morreu em Cristo. E assim nós fomos libertados também do poder do pecado, da escravidão do pecado, e fomos unidos em Cristo, a Cristo na sua ressurreição. E porque estamos em Cristo, então estamos libertados do poder do pecado. Tudo isso está falado aí no capítulo 6. Depois vamos voltar mais um pouco para alguns pontos do capítulo 6 que são importantes. Porém, o apóstolo está mostrando, revelando uma verdade objetiva, eterna, que nós
precisamos entender, precisamos aceitar como verdade, crer nela. É por isso que ele fala de, depois de nós entendermos os fatos, precisamos considerar-nos então a nós mesmos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas logo passamos ao capítulo 7, porque lembre, Paulo sempre está interessado em que as coisas se tornem, todas essas coisas, as verdades gloriosas do Evangelho, os fatos gloriosos do Evangelho, se façam parte da nossa experiência cristã. Que realmente nós vivamos vidas libertadas do poder do pecado. Que realmente os fatos de Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz, se torne nossa experiência aqui, na vida, no mundo, na terra, na nossa vida humana aqui. E por isso, ele então entra no capítulo 7 para nos falar da experiência cristã. Do capítulo 7, a segunda parte, e capítulo 8 nos fala da experiência cristã. Como nós experimentamos na nossa vida o poder libertador do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos, é aí onde nós estamos. No capítulo 8, quando Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando de todos os aspectos da condenação que o pecado trouxe à nossa vida. O aspecto objetivo, que nós já falamos, a questão do pecado como o poder que escraviza a vida humana a partir de Adão, também foi tratado na cruz. E agora, a experiência do pecado em nós, operando na nossa vida particular, individual. Nós experimentamos o poder do pecado em nós. E então, é isso que ele trata no capítulo 7. Agora, é muito importante. Aqui, os eruditos bíblicos têm uma discussão que parece nunca ter fim. O apóstolo está falando da sua experiência antes de conhecer o Senhor, no capítulo 7, ou está falando da sua experiência depois de conhecer o Senhor? Aí você pode dividir águas. Tem eruditos para um lado e para outro, e até hoje muitos deles nunca conseguiram definir. Mas, como eu preciso falar disso, eu preciso também tomar um posicionamento ao respeito. Eu creio que Paulo está falando da experiência cristã posterior ao novo nascimento. Por que creio isso? Porque, primeiramente, Paulo fala em tempo presente. Se você lê com atenção o capítulo, ele não está falando em passado, está falando em presente. Eu vejo, eu sinto, eu experimento o tempo presente. E segundo, porque Paulo está falando de uma experiência que muitos, se não todos nós, temos experimentado depois de conhecer o Senhor. Todos temos experimentado o poder terrível do pecado nas nossas vidas. Todos temos lutado contra o pecado e tentar vencer o pecado, certos pecados, e temos achado que resulta praticamente impossível ao longo dos anos vencer esses pecados. Agora, se você não tem essa experiência, eu acharia uma maravilha, né? Mas nunca conheci ninguém que tivesse essa experiência. Nenhum cristão conheci dessa maneira. Todos nós sabemos o que significa a terrível garra do pecado aprisionando as nossas vidas. Não é assim? E todos nós sabemos o que Paulo está falando aqui. Todos temos experimentado essa luta, esse desejo, essa vontade de nunca mais e voltar a fazer exatamente o mesmo que nós odiamos, aborrecemos fazer. Não é assim? Uma, outra e outra vez. E por isso que o Senhor nos providenciou a experiência do apóstolo Paulo. Porque Paulo conheceu essa experiência, porém também conheceu a vitória de Cristo nessa experiência. Então, ele nos diz que é possível, totalmente possível, mais do que possível, vencer ao pecado nas nossas vidas. E é isso que ele vai tratar aqui agora. Mas é muito importante, como Paulo, como já nós falamos, ele não fala de uma perspectiva puramente teórica. Ele está falando da experiência. Ele se coloca junto conosco. Ele se coloca como um modelo de como as coisas acontecem. E ele não tem medo de mostrar a sua própria experiência de derrota na questão da luta contra o pecado. Uma segunda razão pela que eu creio pessoalmente que trata-se de uma experiência dele como crente, talvez não no momento exatamente presente da carta, porque ele já tinha experimentado a vitória, porém, talvez no princípio, quando ele começou a sua caminhada, os primeiros anos, não sei. É porque ele fala de uma coisa muito importante que tem a ver com os filhos de Deus. Ele fala do homem interior, que ele deseja agradar a Deus
em tudo. E essa é uma experiência única dos filhos nascidos de novo de Deus. Os que não são filhos de Deus, os que não têm esse novo nascimento, realmente eles amam o pecado, eles gostam do pecado, eles desejam até continuar pecando, eles não têm nenhum problema com o pecado, eles estão entregues ao pecado. Na mente deles, como diz Paulo, está escurecida pelo pecado, não é isso? E então eles perdem toda a sensibilidade e então se entregam totalmente aos desejos do pecado para viver como se o pecado fosse o melhor da vida. Não é assim? Eles não têm essa questão de aborrecer o pecado, odiar o pecado, não querer pecar mais e ainda continuar pecando. Isso não é uma experiência dos que não são crentes. Você pode dizer, bom, Paulo era um fariseu, então talvez ele esteja falando da sua experiência como fariseu, mas pense um pouco. Quando Paulo era fariseu, ele se achava a melhor das pessoas do mundo. Ele se achava que ele era a pessoa que cumpria a lei totalmente, ele não se achava um pecador. Ele não estava lutando contra o pecado, ele se achava orgulhosamente, porque esse é o engano do pecado, e no caso dele era orgulho de ter uma justiça própria. Esse era o grande pecado de Paulo, o orgulho da justiça própria. Mas ele não estava lutando contra o pecado que mora nele. Ele não estava percebendo a tragédia dele como sendo um terrível pecador. Essa é uma experiência dos filhos de Deus. Então, por isso eu creio que Paulo está falando da sua experiência como crente. E está nos mostrando uma saída maravilhosa para tantos de nós que temos essa luta constante em nós e essa sensação de ao longo do tempo de sermos derrotados constantemente pelos mesmos pecados. Você viu isso? Cada um de nós tem esses pecados favoritos que sempre voltam e voltam e voltam. Não são os mesmos para todos nós. Algum é uma coisa, algum outro é outra coisa, duas ou três ou quatro pecados que constantemente voltam para a nossa vida. Então, é por isso tão importante o que o apóstolo está falando aqui. Vamos tentar, primeiro, fazer uma passada muito rápida pela experiência que ele nos está falando aqui e logo entrar no capítulo 8, o que o Senhor ensinou para ele sobre a vitória. Ele diz que, lembra que ele é um fariseu, um judeu. Então ele, o primeiro que ele fala é porque o contexto do capítulo 7 está dentro da questão da lei, do poder da lei, da autoridade da lei, o estar debaixo da lei, do poder da lei, tentando de agradar a Deus através do cumprimento da lei, de obedecer os mandamentos e as exigências da lei. O que Paulo fala é que agora o seu espírito, a sua consciência interior, a sua mente, despertada para uma sensibilidade de querer agradar a Deus em todo, ele logo começou a experimentar essa espécie de paradoxos, de contradição, que ele, por mais que tentava agradar a Deus e fazer o que Deus queria e cumprir com os mandamentos de Deus, ele continuamente transgredia a lei de Deus, pecando. Agora, é muito interessante como Paulo o coloca aqui. Vamos tentar ler algumas coisas. No capítulo 7, ele diz assim: para ver quão terrível, quão pecaminoso ou maligno é o pecado, ele diz que outrora, capítulo 7, versículo 9, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que si mesmo se me tornou para a morte. Quer dizer, longe de a lei me libertar ou me dar poder para vencer o pecado, a única coisa que fez a lei por mim foi, vamos dizer assim, fortalecer o pecado. Foi tornar o pecado ainda mais forte na minha vida. Porque antes vamos ter consciência de que alguma coisa é errada, má aos olhos de Deus, eu fazia essas coisas, mas quando tomei consciência, isso se tornou ainda mais forte em mim. E então a lei não tem o poder, diz ele, não teve o poder de me libertar do pecado, todo o contrário. Ela fez que o pecado fosse ainda mais poderoso, vamos dizer assim, na minha vida. E então ele faz uma pergunta: então isso quer dizer que a lei é ruim? Tem algum defeito, algum problema a lei em si mesma? Não, não é isso. Porque ele diz no versículo 3: acaso o que bom se me tornou em morte? A lei? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira
maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então aqui ele começa a entrar num problema. Por que acontece que nós não somos capazes de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de fazer o que Deus quer que nós façamos? O que está acontecendo conosco? Claro, você poderia pensar um pouco assim. Paulo, sendo um fariseu, ele conseguia guardar muitos mandamentos da lei, tanto assim que ele diz, em outra epístola, ele diz que em quanto aos mandamentos da lei, era irrepreensível. Lembra? Irrepreensível. Então, sim, você pode guardar alguns mandamentos, talvez até vários deles, ou achar que guarda vários deles. Mas sempre haverá um mandamento que você não conseguirá guardar. E se você transgredir, diz Paulo, apenas um mandamento da lei, você transgrediu toda a lei. E no caso do Paulo, é um mandamento bem específico que ele fala, a cobiça. Veja como continua aí. Ele diz: eu sou carnal, sou vendido ao pecado. Versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, ele explica, aqui ele está falando claramente dessa experiência. Ele não está falando de uma maneira puramente teórica, ele está falando dessa experiência. Qual que é a experiência? Eu quero fazer o bom. Eu tenho a vontade de fazer o bom. Eu coloco a minha força de vontade em fazer o bom. Eu determino fazer o bom. E acabo sempre fazendo o mal. Eu não sei porquê. Isso me confunde, isso. Porque eu faço as coisas que detesto dentro de mim. Mas as faço mesmo. Irmão, não é assim a experiência do pecado com todos nós? Depois de você pecar, você começa a pensar: e por que eu fiz? Novamente. Eu não queria. Eu não desejava. Eu detesto isto. E agora, novamente, eu vejo que estou fazendo exatamente o mesmo que eu odeio fazer. Eu sei que isso é ruim. Mas eu vejo que em mim não existe uma força. Eu tento, com toda a força da minha vontade. Eu faço vamos dizer assim, eu faço questão de enfrentar o assunto. Não vai acontecer de novo comigo e volta a acontecer comigo. Então, quanto mais eu insisto nesse caminho, Paulo diz, eu vou descobrindo que dentro de mim existe uma lei. O pecado não é apenas uma questão que acontece às vezes, ocasional. O pecado é uma lei dentro de mim. Uma lei que quer dizer que toda vez que eu tento transgredir ou ir contra ela, ela se impõe sobre mim. E o pecado, então, eu percebo como uma lei operando dentro de mim. Uma coisa tão forte, tão poderosa, que eu não tenho força para resisti-la. E por mais que eu tento fazer o que não é, o que é bom, eu acabo sempre fazendo o que é mal. Mas aqui é uma coisa muito interessante. Por isso que nós falávamos pela manhã, porque Paulo é um pensador tão profundo pela graça do Senhor. Porque Paulo consegue fazer uma diferenciação aqui muito importante. Veja o que ele faz. Vamos ler com cuidado. Primeiro, versículo 14. Ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. E logo diz, presta atenção aqui, eu, quer dizer, minha identidade, a pessoa que sou eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Essa expressão que Paulo usa aqui, carnal, nós precisamos entender. A palavra carne, nos escritos de Paulo, tem vários significados, nem sempre significa o mesmo. Porém, aqui no uso que ele está usando, que é o mesmo uso de Gálatas, por exemplo, depois do capítulo 8, o mesmo uso, a carne aqui representa a natureza humana sob o poder ou sob o controle do pecado. Ou para colocá-los de outra maneira, representa a soma total de todas as tendências pecaminosas, as disposições para pecar que estão
inseridas na nossa natureza humana. O conjunto dessas disposições, que são disposições mentais, emocionais, da vontade, do próprio corpo, esse conjunto constitui o que ele chama da carne. Está inserida na natureza humana. E por que chama carne? Porque está na natureza humana. Lembre que, no pensamento hebraico, carne significa natureza humana, originalmente, de uma maneira neutra. Por exemplo, aquele verbo se fez carne. O que quer dizer isso? Não se fez carne no sentido em que Paulo está usando a palavra aqui. Se fez carne no sentido que se fez homem, humano, natureza humana. Então, no sentido mais básico, no pensamento hebraico, a carne é a natureza humana. Mas no pensamento de Paulo, especificamente, a carne é a natureza humana, no entanto, dominada pelos hábitos, as disposições, as tendências do pecado. É assim que, então, ele entende aqui a natureza humana. A natureza humana dominada pelas tendências, pelas disposições, para pecar. De maneira automática, normalmente. Então, eu sou carnal. Quer dizer, a minha identidade humana, a minha natureza humana é carnal. Eu sou carnal. Estou vendido, literalmente vendido à escravidão do pecado. Quer dizer, estou debaixo de uma escravidão, de uma forma de escravidão. E você sabe que os escravos, hoje, claro, não existe mais a escravidão. Porém, no tempo de Paulo, se você for um escravo, você não tinha poder, condição alguma para libertar-se da cadeia da escravidão. Você era um escravo. E não tinha nada a fazer para ser liberto dessa escravidão. Então, é isso que está falando. Estou em uma condição. O pecado é tão forte em mim que eu sou um escravo dele. Ele faz comigo o que ele quiser. Os amos, os donos dos escravos, podiam fazer o que eles queriam com os escravos. Tanto assim que eram donos da vida e da morte dos escravos. Se um dono de escravos matava um escravo, não era culpável de matar uma pessoa, porque era sua propriedade. Ele era dono da vida desse escravo e podia fazer o que ele queria. E o escravo tinha que fazer o que o amo impunha sobre ele. Então, Paulo compara a nossa condição sobre o pecado com o mesmo. Estamos numa situação de escravidão. O pecado tem domínio sobre nós. Tal domínio que nós não podemos fugir do poder dele. Eu sou carnal, estou vendido. A minha natureza humana está vendida ao pecado. Meu a minha consciência está vendida ao pecado. É isso que ele está descobrindo. Mas, veja como ele começa a fazer aqui uma diferença. Continuamos. Porque ele continua e ele diz, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Então ele começa a descobrir e ele fala de que dentro dele existe uma contradição. Por um lado, existe uma profunda consciência e desejo de fazer o que Deus quer que ele faça, de agradar a Deus, de cumprir com a lei de Deus. Um desejo profundo, no mais profundo dele. Isso também faz parte da sua identidade. E por outro lado, existe nele uma força que ele não compreende, um poder que ele não consegue entender, que o leva sempre cativo para fazer o mal. Isso ele descobre na sua experiência. Depois continua, veja. Ora, e aqui vem a diferença que ele faz. Ora, se faço o que não quero, consinto com que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isto, veja que interessante o que ele diz. Quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo faz uma diferenciação aqui muito importante, muito profunda. Você lembra que nós falamos hoje pela manhã que os gregos pensavam que o mal estava no corpo material do homem, e que o problema do homem era o corpo, e que o que o homem precisava era ser libertado da prisão do corpo, e então seria libertado do mal. Isso era um pensamento muito grego. Muitos pensadores gregos pensavam assim, não todos, mas muitos, entre eles Platão. Mas Paulo está aqui fazendo uma diferença muito importante. Ele diz assim, eu vejo que em mim, na minha carne, quer dizer, na minha natureza humana, eu sou carnal, eu sou vendido ao pecado. Mas ele consegue fazer uma diferença. E ele diz, mas
se eu faço o que não quero, quer dizer que no sentido mais profundo, não sou eu. Quer dizer, não é a minha natureza humana a que é ruim. Entende? Não é a minha natureza humana a que é má. Não é uma coisa maligna em si, sino que o pecado que habita em mim, presta atenção aqui, habita em mim, é um morador, é um estrangeiro, é um invasor. Entrou na minha vida, dominou a minha natureza, mas ele é um estranho, ele não faz parte de mim, na verdade. E ele me leva cativo para a morte. Você entende quão importante a diferença que está fazendo Paulo aqui? Por quê? Porque quando nós experimentamos o pecado, muitas vezes experimentamos o pecado como sendo parte essencial da nossa natureza, como se for parte de nós. E isso é muito terrível. Essa é uma das coisas mais terríveis do pecado. Eu sou assim, mas nós não somos isso que o pecado faz em nós. Não somos isso que o pecado produz em nós. Se você tem tendências pecaminosas, em qualquer sentido, você não é isso. A sua identidade, é isso que Paulo está dizendo. A nossa identidade não está definida pelo pecado, porque o pecado é um morador externo, é um invasor e corruptor da nossa natureza humana. Mas não é parte da natureza original com a qual Deus nos criou. O grande problema é que nós experimentamos o pecado como sendo parte da nossa mesma identidade. Você entende? Por isso Paulo faz essa diferença. E como ele percebe isso? Porque ele diz, porque eu percebo que no mais profundo de mim eu não concordo com o pecado. Que no meu homem interior, e aqui, logicamente, ele está falando do espírito, né? O espírito humano. Mas no mais profundo do meu ser, eu vejo, eu percebo que eu não concordo, que eu rejeito, que eu odeio o pecado. E isso quer dizer que o pecado é um estrangeiro, é um invasor, que corrompe a minha natureza. E que quando eu peco, no sentido mais profundo, não sou eu. E aqui, muito importante entender que eu é esse do qual ele está falando. Você lembra que pela manhã nós falamos do eu como sendo corrompido pelo pecado lá no princípio, em Adão? E se tornou um eu orgulhoso, soberbo, centrado nele mesmo, querendo tudo para si. Agora, no princípio o eu não era isso. O que é o eu? No sentido original, o que é o eu? O eu de cada um de nós. O eu é a consciência de nós mesmos. É o centro onde nós somos conscientes. A alma humana tem uma função básica, fundamental, das muitas funções que tem a alma humana. E uma das funções fundamentais da alma é o princípio, vamos dizer assim, ordenador e unificador da experiência humana. Nós temos percepções, temos pensamentos, temos sentimentos, sentimos dor, sentimos alegria, sentimos tristeza, pensamos coisas, temos esperança, imaginamos coisas, vemos cores, sentimos sons, um monte de experiências, mas todas nós não as sentimos de uma maneira caótica, entende? Como um cúmulo de coisas caóticas sem sentido. Todas estão unificadas numa experiência única. Esse é o eu, a consciência que unifica todas as coisas para ser minha experiência única. Não é a experiência de outro, não é a experiência dele e daquele, é a minha experiência, o eu. E esse eu faz com que todas as coisas sejam experimentadas de uma maneira coerente, única. Entende o que estamos dizendo? E por isso, o eu faz parte do desenho de Deus para nós. Porém, o pecado faz com que essa experiência, que hoje se torne absolutamente, vamos dizer assim, gigantesco. E tome e cresça desmedidamente. E sinta que todas as coisas devem ser para Ele. Por causa do que nós falamos. A nudez que traz o pecado às nossas vidas. Agora, mas Paulo aqui entende então que esse pecado, que, vamos dizer assim, corrompe a natureza humana, não faz parte do eu original de Deus. Não sou eu. Interessante, né? Mas o pecado que mora em mim. E aí a expressão é muito importante. Morar, habitar. Ele é um morador. E habitar, o que significa? Habitar não é morar ocasionalmente. Por exemplo, hoje, nesses dias, nós estamos vivendo, vamos dizer assim, por alguns dias, num hotel. Mas não somos habitantes do hotel.
apenas estamos passando pelo templo. Somos turistas de passo. O que é um habitante? Uma pessoa que mora persistentemente, constantemente, num lugar. Ou, porque daí vem a mesma raiz da palavra, habitualmente. Hábito, habitante, habitar. A mesma raiz latina, o mesmo significado. Habita permanentemente num lugar. Ele é um habitante. Vamos dizer, um invasor, logicamente. Mas ele se tomou a casa, se tomou a vida humana. Ele tomou posse da vida humana e se fez um habitante permanente. Mas ele é um estrangeiro, ele é um estranho. E Paulo, então, agora, porque no capítulo 6, Paulo fala da nossa união com Cristo. Ele não explica totalmente o que significa a união com Cristo, mas fala da união com Cristo. Nós fomos incluídos na morte de Cristo e fomos incluídos na ressurreição de Cristo. E agora, diz Paulo, estamos vivos para Deus em Cristo. O que significa vivos? Significa que por estarmos unidos a Cristo, no momento em que nós cremos em Cristo, então o nosso espírito, e isso que vai falar ele no capítulo 8, ainda não falou, porém está implícito o que ele está falando aqui. O nosso espírito é regenerado, é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E o espírito do homem é o centro mais profundo da identidade humana. Mais profundo ainda do que a alma. Só que na condição do pecado, antes de conhecer o Senhor, o espírito está morto praticamente para todas as suas funções. Então nós não temos consciência de Deus, não temos consciência das coisas de Deus, porque o nosso espírito está morto. E sem as funções do espírito, como o irmão já nos explicou, não podemos perceber as coisas de Deus, porque sem o espírito a alma não tem sentidos, vamos dizer assim. Assim como a alma percebe o mundo através dos sentidos físicos, a alma só pode perceber Deus através dos sentidos do espírito. E sem o espírito a alma está cega para as coisas de Deus. Você entende? Então, quando nós conhecemos o Senhor, nosso espírito é vivificado, é renovado. O Espírito de Deus regenera o nosso espírito e, de fato, ainda mais do que isso, vem morar nos nossos espíritos. E então nós adquirimos nessa regeneração uma nova identidade eterna. Estamos unidos a Cristo. E esse espírito não pode ser alterado, nem, vamos dizer assim, governado pelo pecado que mora em nós. Por isso Paulo consegue entender isto. Já não sou eu. No meu homem interior eu não sou pecador, eu não estou propenso a pecar. Mas no meu homem exterior eu ainda sou um pecador. O pecado habita em mim. Então, aqui estamos entrando numa das questões mais importantes do pensamento do apóstolo, que o Senhor revelou para o apóstolo Paulo. Quando nós nascemos de novo, nós somos unidos a Cristo, objetivamente pela obra da cruz, então, pela operação da cruz, e portanto, nessa união com Cristo, estamos em Cristo, essa é a expressão, em Cristo que ele está usando aqui, significa estarmos unidos a Cristo. Essa é uma união de vários níveis, é uma união legal, é uma união orgânica e também uma união vital, real, que se faz real pelo Espírito Santo. Isso vai ser o tema do capítulo 8, ainda não entramos aí. Mas isso significa que a vida de Cristo está em nós. Estamos unidos a Ele. E Ele está em nós. E isso nos dá uma identidade profunda, inabalável e inatingível para o pecado. Por isso Paulo começa a fazer essa diferença. Não sou eu, é o pecado que mora em mim. Mas o pecado ainda está em mim. Ainda está operando, habitando em mim. Então vamos continuar. Porque eu sei que em mim, e volta a falar, está vendo? É como se estivesse falando de dois eus. O meu profundo interior, que aborrece o pecado, que odeia o pecado, que rejeita o pecado, que não está submetido ao pecado, e um eu, um mim, mais exterior, que é a sua carne, que sim está sob a lei do pecado. Então, porque eu sei que em mim, e agora explica, isto é, na minha carne. Quer dizer, a minha natureza habitada pelo pecado, que é a alma e o corpo habitados pelo pecado. Entende? Não meu espírito, minha alma e meu corpo. Ainda
trabalha neles a lei do pecado. Lembra que nós já falamos que a alma e o corpo estão unidos numa uma unidade muito profunda. Então, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Já não sou eu, esse eu mais profundo, essa identidade mais profunda que está unida a Cristo. Já não sou eu. Eu já tenho uma identidade tão profunda que está por acima do poder do pecado. Não sou eu, nesse sentido profundo. Porém, vamos dizer assim, é esse eu mais exterior, que é a minha carne, que ainda é parte de mim, ainda faz parte de mim. Parece aqui uma divisão, mas é muito interessante como ele coloca isto. E então continua. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, tentando fazer o bem, ainda nas forças da minha carne, tendo uma consciência interior despertada pelo Espírito, porém ainda tentando fazer o bem através da minha carne, na força da minha carne, acho que minha carne está vendida ao mal. O mal está em mim. E quanto mais me esforço por usar os recursos da minha carne, descubro o poder do mal e do pecado em mim. Continuamos. Ele diz assim, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aqui ele avança um pouco. Ele diz que a lei do pecado está nos meus membros. O que significa isso? Ele quer dizer que, lembra que nós falamos que o corpo humano tem uma natureza plástica e pode ser treinado pela mente, pela alma humana para fazer coisas, para praticar coisas, para atuar de uma maneira automática. Então, por causa de que a alma humana, desde que nós nascemos, treina o corpo e a alma está submetida ao poder do pecado, então o corpo foi treinado para praticar o pecado. Presta atenção a isto. Talvez você nunca ouviu dessa maneira, mas precisamos entender o que Paulo está falando. O pecado não está apenas na nossa alma. Sim, a origem do pecado é a alma caída, fraturada. Lembra que nós falamos? Arrasada pelo pecado, centrada nela mesma, separada de Deus. Tudo isso é verdade. Mas a alma não pode viver nem agir no mundo sem o corpo. A alma precisa do corpo para existir, para agir, para atuar no mundo. E para isso, ela tem o poder de moldear, de dar uma forma específica, de treinar ao corpo para fazer coisas no mundo. E isso é o caráter que a personalidade que nós temos no mundo. Como faz isso? Pelo treinamento, pela prática contínua de certas coisas. E, como nós somos pecadores, o pecado está em nós, e o pecado controla a nossa alma, então nosso corpo foi treinado para pecar. E o pecado está em nossos membros, porque o nosso corpo está treinado para agir automaticamente, fazer o mal. É por isso que você vai ler o que diz Paulo aqui, capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Ele diz, como está escrito, não há justo. 3:10. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está falando da pecaminosidade universal da raça humana. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Quer dizer, não há um só que seja capaz de fazer o bem. Mas, como é isso? Ele continua explicando. E veja que ele agora vai focar a questão do pecado nos membros do corpo humano. Presta atenção. Ele diz, a garganta deles, a garganta é um membro físico. A garganta deles é
é um sepulcro aberto. A língua, outro membro físico, a língua urdem engano, veneno de víbora, está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. E presta atenção a isso, muito interessante. São os seus pés velozes para derramar sangue. Eu lembro, faz muitos anos atrás, ouvi uma pessoa dando um testemunho, um ex-ladrão. E ele dizia o seguinte: era desses ladrões que roubam com as mãos, que são muito hábeis com as mãos. E ele dizia o seguinte: muitas vezes, ele já não roubava mais, só que ele diz, muitas vezes eu sinto o picor nas mãos, para roubar novamente. Mãos habituadas a pecar, pés habituados a pecar, olhos habituados a pecar. Olhos habituados a enxergar de uma maneira específica. Alguns olhos estão habituados a enxergar com luxúria, com desejos lascivos. Outros olhos estão habituados a enxergar com cobiça. Não é assim? Outros olhos estão habituados a olhar com raiva. Olhos habituados a pecar. A língua habituada a falar o que é mau. Automaticamente. Claro, é muito mais complexo do que isso, porque, na verdade, é o cérebro que atua através de todas essas coisas, mas o cérebro também é um órgão físico, que é, vamos dizer assim, programado pela mente, pela prática constante da mente, para fazer coisas, mas os membros também são habituados. Por quê? Vou colocar um exemplo que eu gosto muito. Os tenistas, não sei se algum de vocês joga tênis, mas se alguém jogar tênis, você vai saber uma coisa. O golpe do tênis tem que ser muito exato com respeito à posição da munheca. A munheca chama isso em português? A parte aqui é a articulação. Tá bom, não o punho, a articulação. Tá. Se você modifica um pouquinho ela, a bola sai para outro lado. Você entende, não? Então, o que você tem que fazer? Tem que praticar, até que seu corpo aprende a fazer isso de maneira automática. Então, depois, quando você está jogando, você não precisa pensar o golpe. Você simplesmente golpeia e o seu corpo vai fazer o movimento certo para produzir o golpe certo. Não é assim? Treinamento. Essa é uma capacidade do corpo, mas o treinamento é produzido pela mente. É a mente que treina o corpo para fazer coisas. E se nós vivermos muitos anos, como já vivemos, sob o poder do pecado, como diz Paulo no capítulo 6, nós apresentamos constantemente os nossos membros ao pecado, então o nosso corpo aprendeu a pecar sozinho, automaticamente. E é por isso que muitas vezes você nem sabe por que pecou. E você se acha pecando novamente, o seu corpo está agindo, o seu cérebro está agindo da forma em que foi programado para fazer. Hábitos. É isso que Paulo está falando aqui. Então, quanto mais eu luto contra o pecado, vou descobrindo que esse pecado tem contaminado todo o meu ser. Tem, vamos dizer assim, corrompido todo o meu ser. E tem colocado em mim hábitos para fazer o mal. Tendências, disposições para fazer o mal de maneira automática, sem pensar. E claro, quanto mais luto contra isso, mais descubro que a minha natureza já está corrompida. Eu não posso melhorar a natureza corrompida, porque ela, cada vez que eu tento, se torna mais corrompida. E então ele termina numa metáfora. Veja a metáfora. Que muitos eruditos explicam assim. Vou tentar explicar como é eles. Versículo 25. 24. Desventurado. É como um brado de angústia, de desespero. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E muitos eruditos dizem que Paulo aqui está usando uma metáfora de um terrível castigo romano aos bandidos. Qual que era o castigo? Os romanos eram expertos em criar os castigos mais cruéis imagináveis. E um dos castigos que eles praticavam sobre os condenados, por isso ele fala da condenação aqui, um tipo de condenação sobre os condenados, os castigos, era
amarrar um corpo morto, um cadáver, a uma pessoa viva. Então, a corrupção desse morto passava à pessoa viva e acabava matando, mas de uma maneira muito dolorosa, a essa pessoa. Um cadáver que puxa de você, que corrompe você, que você não pode se livrar dele. Por mais que tente, ele está aí, grudado de você, puxando sempre de você, trazendo morte para você. Então Paulo diz, assim é o pecado que mora em mim, assim eu me sinto, como se estivesse amarrado um cadáver que me produz morte. Estava pensando nesses dias numa metáfora mais moderna, que poderia explicar mais ou menos o mesmo. Também horrível, mas moderna. Você já viu aquelas películas de bandidos e gangsters, os gangsters americanos? Uma das coisas que eles fazem com os inimigos é que eles pegam o inimigo e colocam uma cadeia nos pés e amarram num peso, um pedaço de cimento enorme e lançam eles no mar. Já viu esses filmes, esse castigo? Então esse peso terrível puxa deles para o fundo, afunda eles. E a pessoa aí desespera e tenta de nadar para fora e subir, e nada. É tão forte o peso que puxa dele e leva, arrasta ele para o fundo do mar e da morte. Assim é o pecado nas nossas vidas. Esse peso terrível que puxa de nós. É um castigo, é uma condenação. E você não consegue subir. E luta com todas as suas forças, mas não adianta nada. O pecado mais forte. E você afunda e acaba morrendo. Então, é essa experiência de Paulo. E acredito que todos nós que alguma vez estamos nessa luta, sentimos essa experiência terrível de estarmos amarrados a um corpo de morte. E por isso ele diz, capítulo 8 agora. Agora, porque logicamente o assunto não acaba aqui. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, se nós estamos em Cristo, diz Paulo, agora vem o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Que traz o Evangelho por nós? Que faz o Evangelho por nós? Que já não há nenhuma condenação. Lembre, esse cadáver atado, amarrado a nós, é uma forma de condenação, é um castigo. Ou aquele peso puxando de nós para o fundo do mar. Porém, em Cristo já não há mais condenação. Já não estamos mais amarrados a um cadáver, a um corpo de morte. Que coisa maravilhosa, irmãos amados. E essa é a nossa situação, nossa condição agora, diz Paulo, em Cristo. Agora, muito interessante. Paulo está usando aqui um tempo grego que se chama-se aoristo. O que vai usar aqui? Veja o que diz. Capítulo 8, versículo 2. E ele explica por que já não há mais condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Tempo aoristo. O que quer dizer isso? Te livrou de maneira definitiva, total, completa, para sempre. Te livrou da lei, desse corpo de morte amarrado, que puxa de você para a morte. Ele te livrou em Cristo Jesus, pela lei do Espírito de vida, da lei do pecado, dessa força irresistível, desse poder terrível que puxava de você. Te livrou por meio da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. Sabe o que significa isso? Que o poder do Espírito é maior que o poder do pecado que habita em nós. E que tem o poder de cancelar a força e o poder do pecado em nossas vidas. O Espírito de Deus nos liberta do poder do pecado, dos hábitos do pecado, das tendências do pecado, das disposições a pecar que estão em nós. Esse é o poder do Espírito de vida em Cristo Jesus. E é isso que Paulo descobriu. Pergunta, irmãos, nós já descobrimos esse poder? Não estou fazendo essa pergunta a maneira de julgar os irmãos. Estou falando mais bem no sentido da experiência. Será que já descobrimos esse poder? Ou será que ainda não descobrimos o poder do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos liberta do poder do pecado, da lei do pecado, mais que o poder, a lei do pecado em nossos membros? Então Paulo continua para explicar como é que esse poder, essa lei do Espírito de vida opera
efetivamente nas nossas vidas. Vamos continuar. Ele diz: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne e no pecado. Aqui está falando da obra objetiva de Cristo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele diz: a maneira específica, efetiva em que nós somos liberados desse poder de pecado, desses hábitos pecaminosos, dessas tendências pecaminosas que estão primeiro na nossa mente e logo no nosso corpo, é através do Espírito de vida, de andar no Espírito de vida, em Cristo Jesus. E como Paulo é sempre uma pessoa que tenta que nós sejamos levados para as coisas mais práticas, experiências mais práticas, ele agora vai nos explicar como é que opera a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus em nós. E uma coisa muito interessante é que ele sim opera, ele sim está presente. Ele está presente desde o momento em que nós conhecemos ao Senhor. Desde o momento em que nós nascemos de novo, está presente a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não é uma coisa que precisamos ainda obter, já está em nós essa lei, operando. Mas muitos de nós ainda não experimentamos o poder dessa lei. Por quê? E aqui está o segredo. Porque ela não age, não atua automaticamente em nós. Ela sempre atua, o Espírito sempre age nas nossas vidas com a nossa cooperação. Sempre. O Espírito nunca atua sem nossa cooperação. E isso é uma coisa muito importante a respeito da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Houve um grande pastor e ministro puritano chamado John Owen. Ele escreveu vários livros. E um dos livros que ele escreveu chama-se Sobre a Mortificação do Pecado, que é uma expressão que aparece aqui em Romanos, mais para frente. E nesse livro, falando do Espírito Santo, ele diz o seguinte: o Espírito Santo opera em nós, através de nós, porém nunca sem nós. Quer dizer, nós não somos simplesmente pessoas passivas que recebem passivamente a atuação, a operação do Espírito de Deus. Sempre precisamos cooperar com o Espírito para o Espírito operar realmente nas nossas vidas. Sempre. E por isso, quando Paulo fala da transformação da nossa vida, ele usa essa expressão, transformai-vos. Expressão muito interessante, porque no grego nós temos, no português e no espanhol também temos duas vozes, chamadas voz passiva, voz ativa. A voz passiva significa que você é o paciente, você recebe a ação, o agir de outro. E a voz ativa significa que você é o agente, é você que faz, você que atua. Mas no grego, interessante, existe uma voz média. Média significa que você é tanto agente quanto paciente. Você age, mas ao mesmo tempo recebe a ação de outro sobre você. Voz média. E como no português e no espanhol não temos voz média, não temos maneiras de traduzir a voz média do grego, então traduzimos às vezes como voz passiva e outras como voz ativa. Mas esse versículo, essa expressão aí está em voz média. Transformai-vos. Então, algumas traduções, algumas versões traduzem sede transformados. Por quê? Passivo. E outras traduzem transformai-vos, ativo. Mas na verdade é voz média. Quer dizer, nós temos uma parte no processo de transformação. Somos agentes. Por outra parte, é Deus que nos transforma pela renovação da nossa mente. Então, é o Espírito que nos transforma. É o Espírito, a lei do Espírito que nos transforma, porém, com a nossa cooperação. Por isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No processo, o processo da renovação da mente e do entendimento é algo que acontece com a nossa
cooperação. Se nós não cooperamos, se nós não fazemos a nossa parte, nossas mentes nunca serão renovadas. Nunca. Porque o Espírito nunca renovará as nossas mentes se nós não cooperamos com Ele nesse processo de renovação. Então aqui vamos entrar o que o apóstolo ensina sobre esse ponto. Veja. E ele diz, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, quer dizer, a carne, aqui lembre, é esse conjunto de disposições na nossa natureza humana para pecar. Nos membros do nosso corpo e nas nossas mentes também, os sentimentos, os pensamentos. Conjuntos de pensamentos, desejos e também disposições no nosso corpo para pecar. Os que, ele diz assim, os que, a expressão aqui, na tradução aqui, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E então, o que quer dizer Paulo aqui? O apóstolo, a partir desse momento, em todos os versículos para frente, vários versículos, vai usar uma mesma palavra grega. E às vezes as nossas traduções, não sei porquê, usam diferentes palavras. Usam uma palavra, outra palavra, nos versículos a seguir, mas a palavra vai ser sempre a mesma no escrito grego. A palavra que ele usa é frônesis. Frônesis, ou o verbo dele aqui é froneo, e que se traduz como mente. É a mente. Ou o ato de pensar, de usar a mente. Mas no grego, sendo o grego uma língua tão específica, a diferença das nossas, o grego sempre é muito cuidadoso de definir e diferenciar as coisas. Então, no grego você tem várias palavras para falar da mente humana. Tem uma palavra que expressa a mente no sentido total, principalmente a questão da mente como um órgão de racionamento, racional, nous. Mas, quando o grego quer falar, e aqui é que nós precisamos entender, do hábito constante da mente, dos pensamentos que dominam constantemente a nossa mente, e portanto governam a nossa conduta, entende? Governam a nossa vida, porque são os pensamentos nos quais a nossa mente está fixa, volta constantemente a ele. É o fluxo constante de pensamentos que domina a nossa vida. Ele usa a expressão frônesis. A mente, os hábitos de pensamento da nossa mente, constantes, frônesis. É essa palavra que está usando aqui Paulo, frônesis. E por que isso é importante? Porque ele nos diz que os que estão na carne, ou os que são segundo a carne, literalmente no grego, segundo a carne, quer dizer, os que se conformam com a carne, quer dizer, com essa natureza pecaminosa neles, os que se acomodam a essa natureza pecaminosa, o fazem pondo, literalmente essa expressão de Paulo, colocando a sua mente, quer dizer, o hábito, o pensamento constante das suas mentes nas coisas da carne. Veja quão importante é o ponto que ele está colocando. Quer dizer, como é que a carne controla as nossas vidas? Através, diz ele, do hábito constante, do pensamento constante das nossas mentes. O que nós pensamos constantemente. Aqueles pensamentos que uma e outra vez vêm para a nossa mente, governam a nossa mente, dominam a nossa mente. Agora lembre, nós já falamos, todo pensamento leva associado a um sentimento, uma emoção. Então, esses pensamentos não são apenas pensamentos, vamos dizer assim, como você poderia imaginar, teóricos, não. São os pensamentos práticos, os pensamentos que governam na vida no sentido que trazem emoções, sentimentos profundos e, portanto, tomam posse da vontade e levam nossa vida para um lado ou para outro. Você entende? Desses pensamentos está falando o apóstolo Paulo. E isso é muito importante, porque Paulo está dizendo que os que são da carne, quer dizer, por que nós somos governados pelo pecado que está nos nossos membros? Pela carne. Por que somos governados por ela? Porque nossa mente está posta na carne. Constantemente voltamos uma, outra e outra vez
e deixamos a nossa mente ir para as coisas da carne. E quais são os pensamentos da carne? Bom, múltiplos. Mas veja como diz Paulo em Efésios, capítulo 2. A mesma coisa. Versículo 2. Ele diz que nós estávamos, capítulo 2, versículo 1, estávamos mortos em delitos e pecados. E ele diz, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência. Agora, a pergunta é, como atua o príncipe da potestade do ar em nós? Como entra para atuar em nossas vidas? Como atua ele? Porque estávamos seguindo a vontade dele. Como? Veja, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, e veja, segundo as inclinações, as disposições pecaminosas da nossa carne. Mas como isso se fazia real em nós? Veja, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Os pensamentos. Quer dizer, pensamentos que dominam a nossa vida. E nos levam uma e outra vez cativos para a carne. Por isso Paulo fala de que é preciso a nossa mente ser renovada. Quer dizer, renovada no mais profundo. Lembra que nós falamos que ele fala dos rudimentos, aqueles blocos fundamentais que constroem o mais profundo do nosso pensamento, ou, em 2 Coríntios, dessas fortalezas, que são construções de pensamentos, de ideias associadas a sentimentos profundos. Irmãos amados, é uma coisa tão profunda, tão sutil, que muitos de nós nem estamos cientes que está acontecendo e levando as nossas vidas para o pecado. Mas está aí. Como isso pode ser transformado? Pergunto. Apenas de uma maneira. Pela ação da palavra de Deus. Só pela ação da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas, para que a palavra, lembra que o irmão, não vou repetir isso porque o irmão Romeu já nos falou, porém, Hebreus compara a ação da palavra de Deus a uma faca de 2 gumes, que é a faca do sacerdote, que entrava no sacrifício e abria, separava todas as partes do sacrifício, como se fosse um esperto açougueiro. Então, nossa mente é como se fosse um mundo de coisas entrevezadas, enredadas, pensamentos, estruturas, fortalezas. Só a palavra de Deus tem o poder de entrar nela e começar a remover, a limpar, a mudar esses pensamentos e colocar no lugar desses pensamentos falsos, errados, mentirosos, muitos deles, como diz Paulo, que vêm do mesmo diabo, colocados na mente dos homens, controlando a vida dos homens, pensamentos, ideias terríveis que controlam as nossas vidas. A palavra de Deus tem o poder de cortar eles, derrubar eles e logo colocar outros pensamentos dentro da nossa mente. Os pensamentos de Deus, os pensamentos de Cristo. E junto com os pensamentos vêm os sentimentos de Cristo e vêm os afeitos de Cristo. E eles começam a governar, a tomar posse do nosso coração e, portanto, da nossa vontade. E nos capacitam para viver na vida do Espírito. Agora, deixa eu explicar isto. O Espírito Santo mora em nossos espíritos. Amém? E porque Ele mora em nossos espíritos, Ele sempre está agindo nas nossas vidas. Mas o órgão de entendimento, de recepção, de percepção para a nossa vida é a mente. Se a mente estiver contaminada, suja, se a mente estiver escurecida, então nós não seremos capazes de ouvir, nem perceber, nem experimentar o agir do Espírito Santo. O nosso Deus, o Senhor mesmo disse que Deus é Espírito. O que significa Deus ser Espírito? Que Ele não é físico, né? Não faz parte do mundo material. Ele é Espírito, Ele é imaterial. Porém, no sentido mais próprio, significa que Deus é um ser pessoal. Deus tem pensamentos.
tem sentimentos e Deus tem vontade. E como Ele é um espírito, Ele, vamos dizer assim, sendo um ser pessoal, Ele se comunica a sua mente, seus sentimentos, seus propósitos, através de palavras. E através das palavras dele que nós chegamos a ser conscientes de Deus, e quem é Deus, que quer Deus, que deseja Deus, que sente Deus. Claro, as palavras de Deus não são como as nossas palavras. Nossas palavras também comunicam o que nós somos. Porém, a palavra de Deus tem poder de criar, de fazer, de produzir aquilo que é falado por Deus. Porque a palavra de Deus é a que criou e sustenta todas as coisas em existência. Então, quando a palavra de Deus, assoprada pelo Espírito, toma posse da nossa mente, é Ele, é Deus mesmo, que na sua palavra toma posse de nós. E nós somos habitados pelo Senhor através da palavra. Habitados na alma. Porque o propósito de Deus não é apenas salvar os nossos espíritos. Esse é o princípio da obra de Deus em nós. É o começo. Mas Deus está querendo salvar, renovar totalmente a nossa alma também. E isso Ele faz através dos pensamentos. Como? Renovando a nossa mente pela sua palavra. E então, qual que é a nossa parte? Paulo diz, os que são do Espírito colocam as suas mentes nas coisas do Espírito. E isso quer dizer que eles conscientemente colocam as suas mentes nas coisas do Espírito. Eles fazem disso uma prática habitual. Por quê? Porque lembre, nós somos seres habituais. Então, assim como diz Paulo, por isso voltamos ao capítulo 6, assim como vós, diz Paulo, apresentasteis os vossos membros ao pecado para servir ao pecado, da mesma maneira que antes vós apresentasteis os vossos membros para que o pecado treinasse e habituasse os vossos membros para pecar, agora apresentai, da mesma maneira, vossos membros a Deus para servir a justiça. Que membros? Os membros do nosso corpo. Por isso o capítulo 12 começa: apresentai vosso corpo em sacrifício vivo. E então, como nós apresentamos a nossa mente? Constantemente, para ser renovada. Como cooperamos? Nós não transformamos a mente. É a palavra de Deus, é o Espírito pela palavra que transforma a mente. E através da transformação da mente, começa a transformar todo o nosso ser, os nossos hábitos. Tanto assim, que veja o que continua. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Quer dizer, vocês já não pertencem mais à carne, não têm que viver mais segundo a carne. Agora vocês estão em Cristo, no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, a causa do pecado. Mas o Espírito vive a causa da justiça, irmãos. A justiça aqui é a justiça de Cristo, a justiça com que Ele nos justificou, porque somos justificados, o nosso espírito foi vivificado. E o espírito está vivo, tem vida de Cristo, tem a vida do Espírito nele. Irmãos, é por isso que Paulo ora também, para que os nossos olhos sejam iluminados, para entendermos o que nós somos realmente. Dentro de nós existe um poder inesgotável para vencer o pecado. O poder do Espírito de vida. A vida do Espírito está em nós. Mas sendo que o Espírito é pessoal, então essa vida se comunica à nossa alma em forma de pensamentos e sentimentos através da palavra de Deus. A vida do Espírito é uma vida pessoal. E se comunica a nós através da palavra de Deus, habitando ricamente na nossa mente e no nosso coração. E como nós cooperamos com o Espírito? Pondo, diz Paulo, as nossas mentes no Espírito. O que quer dizer isso em termos práticos? Como colocamos as nossas mentes no Espírito? Então, a Escritura nos fala de várias coisas que são importantes. Vou mencionar algumas. O Senhor Jesus Cristo,
porém não apenas o Senhor Jesus, sino também o Velho Testamento, tem uma expressão para a prática de trazer a palavra de Deus à mente e ao coração de maneira constante. A expressão que usa o Senhor é guardar a minha palavra. Muitas das vezes nós lemos esses versículos e pensamos que guardar a palavra é simplesmente obedecer a palavra de Deus, no sentido de obedecer o que o Senhor diz. Mas isso seria voltar novamente para a questão da lei. Não, o Senhor está falando de algo mais profundo. No capítulo 15 do livro do Evangelho de João, o Senhor nos fala de que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Estamos unidos com Ele. Esse é o fato. No Espírito, nós estamos unidos a Ele. E separados de mim, Ele diz, nada podeis fazer. Então, Ele acrescenta, permanecei em mim. O que significa permanecer? Permanecer significa que não apenas estamos nele, mas estamos, vamos dizer assim, extraindo todos os recursos que estão nele para nós. Estamos trazendo a vida dele para dentro de nós, para a nossa vida. E isso não se faz de maneira automática. E o Senhor nos diz, como permanecermos nele? E Ele diz, se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecem em vós. Como permanecemos em Cristo? Se as suas palavras permanecem em nós. Aquele que me ama, minha palavra guardará. Meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos morada, habitação com Ele. Como que nós experimentamos então a presença transformante do Senhor? Irmãos amados, o que nos transforma é a vida, é a presença de Deus nas nossas almas. Nada mais pode transformar a nossa alma. A presença de Deus transforma, renova, ordena a nossa alma arrasada, fragmentada, destruída pelo pecado. Apenas a presença de Deus. Por isso o salmista ora, a minha alma, presta atenção, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Em Deus está a minha alma acalmada. Apenas em Deus. Nossa alma precisa de Deus para ser renovada e transformada. Precisa da presença de Deus. E Deus vem morar em nós quando a palavra dele mora, é guardada dentro de nós. Você entende? Como se faz isso? Vou terminar por aqui. No Velho Testamento, se nos ensina muito sobre como guardar a palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 119 diz, no meu coração tenho guardado as tuas palavras, teus preceitos, para não pecar contra ti. Eu guardei os teus preceitos no meu coração. Mas como se guarda a palavra de Deus? Então, primeiro, a palavra de Deus se guarda memorizando, ou decorando as palavras de Deus. Nós guardamos a sua palavra quando decoramos a sua palavra. É uma prática muito importante. Por quê? Porque quando nós memorizamos a palavra de Deus, o primeiro que nós estamos fazendo é que estamos treinando novamente nosso cérebro com as palavras de Deus e tirando fora dele as palavras do mundo. Estamos guardando no nosso cérebro, que é o órgão que controla os nossos membros, as palavras de Deus. Essa é a primeira coisa que já é importante. Mas o segundo, por quê? Porque não é apenas memorizar a palavra de Deus. Se você memorizar a palavra de Deus e depois continuar com a sua mente habitualmente pensando qualquer outra coisa, e as palavras estão memorizadas, mas guardadas lá no fundo do cantinho da sua mente, isso não serve de nada. O propósito da memorização das palavras de Deus é que você possa ter as palavras de Deus sempre aí, à disposição, para trazer elas constantemente à mente e meditar nelas. Salmo 1. Bem-aventurado o varão. Eu não quero traduzir do espanhol, então vou ler melhor, para não errar. Salmo 1. Diz assim, veja. E esse é o salmo, a porta de entrada dos salmos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Os pensamentos dos ímpios, as ideias dos ímpios, os conceitos dos ímpios, os ensinos dos ímpios.
os rudimentos do mundo. Tudo isso é o conselho dos ímpios. Aquele que não tem sua mente colocada constantemente, pensando constantemente no conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não faz isso. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra do Senhor. E na sua lei, presta atenção aqui, medita. De dia e de noite. Irmãos amados, se você quiser aprender qualquer ofício na vida, qualquer talento na vida, qualquer profissão na vida, o que você precisa fazer? Praticar, 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 praticar e praticar. E como você coloca seu coração aí, então você diz, vou fazer isso porque isso é o mais importante para mim. Então você pratica. Tempo. Porque os seres humanos nunca aprendemos sem prática. Mas pensamos que a vida cristã pode ser vivida sem prática, de uma maneira assim muito automática. Quanto tempo gastaram alguns de vocês para obter os seus graus acadêmicos? Graus acadêmicos. Quanto tempo gastaram para aprender o ofício ou a profissão que vocês têm? Quanto? Foi assim rápido, de um dia para outro? Automático? Não. Porque a vida humana não funciona assim. Não foi desenhada por Deus assim. Então, alguns de vocês tocam instrumentos. É automático, você pega um violão e os seus dedos já começam a tocar assim. Você assiste uma aula no YouTube, aprende tudo o que significa tocar o violão, logo pega um violão e já tocou na hora. Não. Muitos de nós fazemos na vida cristã uma coisa desse tipo. Assistimos às conferências, ouvimos a palavra do Senhor o tempo todo, mas nunca praticamos. E depois pensamos, por que não há mudança na minha vida? Porque não praticamos. Porque não guardamos. Não aprendimos o segredo de guardar a palavra de Deus. E a primeira coisa de guardar é memorizar. Memorizar. Para ter a palavra à disposição, para trazer ela constantemente o pensamento. O segundo ponto é meditar nela. Mas meditar a palavra de Deus não é simplesmente trazer a palavra de uma maneira, vamos assim dizer assim, mecânica. Repetir a palavra, o Senhor e o meu pastor, nada, no entanto, realmente o foco da minha mente está em outra parte. Estou mecanicamente repetindo coisas. Não. Meditar é trazer a palavra para a mente e focar a atenção no conteúdo dela. E permitir que ela fale as nossas vidas. Que ela sonde as nossas vidas. Que ela vai lá no profundo do nosso coração. Quando nós meditamos na palavra, estamos permitindo o Espírito de Deus agir com a palavra dentro de nós. Tentamos entender ela. Irmãos, um segredo. Aprenda a usar a sua imaginação quando medite na palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor. Então, tente pensar o que é um pastor. Medite, imagine um pastor. Um pastor. Eu sou uma ovelha, ele é o meu pastor. Estou aí no campo, ele cuida de mim, ele está atentando para todas as situações, olhando se vem um lobo, olhando se vem perigo, cuidando de mim, entende? Imagine a cena, porque esse é o propósito. Por quê? Porque quando nós usamos a imaginação para entender a palavra, sabe o que acontece? A palavra cativa o coração. Porque através da imaginação é que o nosso coração é cativado. É por isso, irmãos, que o Senhor tão sabiamente, o maior dos mestres que já existiu sobre a terra, ele contava histórias. Ele apelava à imaginação dos homens, porque ele não visava apenas chegar na mente racional dos homens, mas no coração dos homens. Então, aprenda. Nós precisamos. O irmão Romeu nos falava, precisamos aprender a contemplar. Contemplar é isso, é imaginar, mas não é uma imaginação assim, arbitrária. É imaginar guiados, conduzidos pela palavra do Senhor. Contempla o Senhor maravilhoso na palavra. Isso é meditar na palavra do Senhor. É um hábito e uma prática que deve ser feita constantemente. Se nós fizermos isso, o que vamos fazer? Nossa mente vai a adquirir com o tempo, nunca é imediato.
Se você me pergunta, por exemplo, quanto demoro? Pode ser 3, 4, até 5 meses com uma só palavra. Mas, quando você continua, persiste, porque, irmão, quando você começa a fazer essa prática, você vai ver que dentro de você se levanta muita resistência. Por quê? Porque, lógico, nossa carne está aí presente. E ela quer voltar sempre para os antigos pensamentos, os hábitos antigos do pensamento. Então você tem que esforçar-se na graça do Senhor para praticar, praticar. Assim como também quando você começa a tocar, vamos dizer assim, um instrumento, no primeiro momento os seus dedos não respondem, parece que fossem desobedientes, estivessem rebelando-se contra você. Você tenta fazer um movimento e os dedos fazem outra coisa. Mas com o tempo, ele começa a fazer. O Espírito de Deus está atuando aí. E está trazendo graça através dessa prática. Nós estamos fazendo o mínimo. Ele está fazendo tudo mais. Mas a nossa parte precisa ser feita. Guardar a palavra de Deus. Então eu pergunto, quanto tempo realmente dedicamos a memorizar, a decorar e a guardar e meditar na palavra de Deus? Estas palavras, diz o Senhor, Deuteronômio, capítulo 6. Escuta, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, o Senhor é esse. Lembra isso? Um grande mandamento. E diz, estas palavras que hoje eu te mando, as repetirás aos teus filhos. E falarás dela no dia, meio-dia, à noite, meditarás nelas o dia, meio-dia, à noite, as escreverás sobre os frontais das tuas portas, as escreverás nas tuas janelas, as atarás nas tuas mãos. O que quer dizer isso? Você tem que praticar, trazer constantemente a palavra de Deus para ela renovar as nossas mentes. Quando o Senhor fala para Josué, nunca se apartará da tua boca, da tua fala, este livro da lei, senão que de dia e de noite meditarás nele. E aqui, logo diz, se nós fizermos isso, seremos como aquela árvore plantada junto às correntes das águas, junto às águas abundantes. Mas é uma condição, porque quando nós meditamos na palavra, nós unimos a nossa alma à fonte gloriosa do Espírito de Deus. O Espírito está no nosso Espírito. O Espírito ilumina a nossa mente através do nosso Espírito. O Espírito fala, ele abre o conteúdo, o sentido da palavra para nós. Ele ilumina a palavra se torna viva nas mãos do Espírito. Então, isso acontece, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Essa é uma das práticas. Tem outras, mas como já não temos mais tempo, estou mencionando a que parece-me a mim a mais importante hoje. Para quê? Para que nós possamos pôr a nossa mente nas coisas do Espírito. Agora, se os irmãos perguntam, que palavra? Porque a Bíblia tem muito conteúdo. Que palavra? Os Salmos, Gênesis, Esther, Esdras. Bom, finalmente, Paulo diz que toda a palavra de Deus é útil. Toda é inspirada, assoprada pelo Espírito. Porém, no caso que nós estamos falando, Paulo e o Senhor Jesus, no capítulo 15 de João, está pensando especificamente nas palavras do Evangelho. Nós precisamos guardar as palavras do Evangelho em nosso coração, trazer elas constantemente, meditar nelas constantemente. E o Evangelho, o bendito Evangelho do Senhor, tem o poder de nos transformar de glória em glória, porque através da meditação na palavra do Evangelho, nós contemplamos a glória do Senhor, a beleza do Senhor, e essa contemplação nos transforma. Amém? Então, dessa maneira nos conectamos com a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós somos tão gratos e todos esses dias na conferência. Nos ajuda, Pai, para que toda a palavra que nós ouvimos nesses dias não fique armazenada em um cantinho na nossa mente, no nosso coração, e esqueçamos dela. E logo voltemos a pensar tudo o que nós pensamos habitualmente. Encher as nossas mentes das coisas do mundo, das preocupações, da carne, dessa vida, desse mundo. E nós esqueçamos totalmente a Tua palavra. Não, Pai, nos ajuda para nos memorizar, decorar ela e logo trazer ela
constantemente em nossa mente para meditar nela, para que o Espírito possa trabalhar em nossas mentes, nos nossos corações e ainda nos nossos corpos, vivificando os nossos corpos mortais, libertando os nossos corpos dos hábitos do pecado, para nós vivermos diante de Ti e sermos transformados, como está escrito, de glória em glória, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos estas coisas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.